tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Pão Nosso, que tem por título Seria Inútil, e diz assim: Respondeu-lhes: Já vou-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? João 9, 27. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração, sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto e se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo, ao teu modo de ser e à tua fé. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele nos faz uma advertência sobre a questão de querermos colocar a nossa fé na cabeça dos nossos irmãos. Na realidade, isso não é proveito nem para um, nem para outro. Porque aquele que não quer ouvir, não ouvirá. Pode até as pedras cantarem, ele não ouvirá. Mas aquele que quer ouvir não precisa falar muitas vezes. Ele simplesmente aceita e compreende na primeira. Se porventura ele não compreendeu por uma questão de cognição mental, então explica-se novamente. Mas quando não é de interesse, notadamente, é bom deixar para lá. Porque nessas condições, apenas e tão somente as experiências é que o levarão de volta ao caminho da crença, ao caminho do entendimento e da compreensão. Cada um de nós tivemos que passar por esses pedaços para ascender ao conhecimento que hoje temos e que hoje aceitamos. Na realidade, ninguém faz a cabeça de ninguém.
Aqueles que se deixam conduzir o fazem por preguiça de pensar, porque o pensamento é próprio de todo ser humano e todos nós temos capacidade para buscar aquilo que queremos. Pergunte a essa mesma pessoa que não quer compreender se ela compreende as regras do jogo de futebol, se ela compreende a novela que assiste, se ela compreende a leitura que faz dos textos que gosta. Por aí já é uma medida para se saber que essa pessoa, de fato, não está querendo aprender aquilo. Ela está apenas sendo cortês para com aquela pessoa que está tentando colocar a sua própria fé na cabeça dela. Então, meus irmãos, muito cuidado na hora de falar sobre a questão fé, sobre a questão dos conhecimentos que nós abraçamos. Nós espíritas, nós respeitamos o livre-arbítrio do nosso próximo, ou deveríamos respeitar, mesmo porque é como o ensinamento que nós temos. Quando se tem sede, se busca a água. E nesse momento, a gente serve a água. Mas se não tem sede, siga em paz e vá em frente. Porque a realidade é que nós só buscamos alguma coisa quando temos necessidade. Nós só queremos aprender alguma coisa quando essa alguma coisa vai nos trazer o conforto que necessitamos naquele momento. Enfim, cabe a cada um de nós guardar a sua fé, mas propagar a fé por uma questão simplesmente de expansão não faz sentido. Não é isso que Jesus ensinou. É necessário compreensão, é necessário saber por que faz, ou por que seguir este ou aquele caminho. A escolha deve ser sempre nossa, de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a nossa vontade. E assim, quando nós seguimos esse caminho, nós buscamos sim a compreensão, a iluminação do nosso entendimento sobre aquele assunto, sobre aquela religião, sobre aquele fato. Agora, tem aqueles que acham que devem enfiar na cabeça dos outros o seu conhecimento. Não é por aí. A gente fala. Se quer ouvir, ouça. Se não quiser, vai com Deus. Siga seu caminho. Seja feliz. Mesmo porque nós temos a nossa responsabilidade de seguir também o nosso caminho. Ninguém é obrigado a seguir o caminho com o outro. É comum encontrarmos espíritas em cujas famílias tenham membros que proclamam outra fé. Muito natural que assim seja. Mesmo porque mostra que o espírita está respeitando o direito dos familiares de fazerem sua própria escolha. Porque o espiritismo, ele é libertador. Mas, para que isso aconteça, é necessário que aquele que venha a abraçar o espiritismo o aceite de coração livre, de livre e espontânea vontade. Porque aí sim, esse estará apto a desvendar, se é que assim podemos dizer, porque nada há de encoberto e nada há de segredo ou de mistério no Espiritismo, está tudo às claras. Então, aquele que o abraça estará apto, assim, a buscar os seus conhecimentos, o seu entendimento e a sua compreensão
e assim se fortalecendo cada vez mais no sentido do seu crescimento espiritual. O neófito, devido ao seu entusiasmo, ele quer falar, ele quer explicar, ele quer que o outro o acompanhe, porque afinal de contas ele descobriu um tesouro imenso. E aí ele extrapola, e aí ele passa do ponto, porque em realidade cada um tem que fazer sua escolha. Era isso, meus irmãos, que tínhamos para hoje. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine para que tenhamos sempre a sensatez de falar para quem quer ouvir, orientar quem quer ser orientado, esclarecer quem quer ser esclarecido. Como disse Jesus, buscai e achareis. Assim, aqueles que buscam vão achar, através de nós, através de outros, mas encontrarão aquilo que buscam. Fiquemos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.